igreja, paz do Senhor Jesus a todos. Bem, uma alegria estar aqui, passando por esse tempo junto com os irmãos. Isso vai marcando a nossa vida, né? Passar tempo junto marca a vida, viver coisas novas juntos marca mais ainda. Então se prepare para ser marcado e para marcar vidas. Você faz parte da história de alguém. Eu também faço, nós fazemos juntos. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu estava adorando o Senhor ali agora e eu pensava num texto que o apóstolo Paulo escreveu, que não me vem claramente agora aonde está a referência, mas ele disse assim que o amor dele, o amor do Senhor o constrange. E constranger é um negócio sério, né? Porque eu fiquei pensando sobre isso, porque às vezes eu me sinto constrangido pelo amor do Senhor. Por que constranger é um negócio sério? Você já parou para pensar quando você tem um encontro, ou um almoço, ou se encontra na igreja com alguém que você deve algum dinheiro para ele? É constrangedor, não é? E pior ainda, se essa pessoa te chama para almoçar domingo em casa, você está devendo R$1.000 para a pessoa, e ela te chama, vamos almoçar lá em casa. Você vai pensar no quê? Esse camarada, uma hora, ele vai me falar que eu devo R$1.000 para ele, não é? Foi exatamente isso que Paulo quis dizer com esse negócio do amor do Senhor nos constrange. Sabe por quê? Porque Deus deu tanto. Ele deu tanto. Não foi R$1.000. Deus deu tanto por mim, que quando eu caio na real, eu paro para pensar e eu fico constrangido. Como é que pode alguém dar tanto e outro alguém dar tão pouco? Como é que num negócio, numa relação, alguém dá tanto, alguém dá a vida, alguém dá o sangue, completamente o sangue do seu corpo, até secar e morrer? E como é que eu dou tão pouco? Então ele diz que ele se sentia constrangido pelo amor do Senhor. O amor de Deus, ele nos constrange dessa forma, quando nós temos a revelação disso. Deus deu tanto, e que eu tenho dado. Até onde tem sido a minha medida de dar? Deus não quis trocar nada com nós. Deus não quis te dar nada para você dar alguma coisa para Ele. Mas a Bíblia diz também que Ele me amou primeiro. Então, quando eu canto aqui, já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim, eu comecei a cantar isso, eu falei, Deus do céu, me ajuda a viver essa realidade na minha vida. Eu me sinto constrangido de cantar, já estou crucificado, agora não vivo mais eu. Ora, qual é a realidade que eu vivo na minha vida para cantar tal canção? Você pode estar pensando, né? Será que a palavra de hoje é uma continuação de ontem? É, irmãos. É claro, sem a mesma excelência, mas numa tentativa de seguir aquilo que o Espírito Santo tem falado com a igreja. Porque, inclusive, é sábio. O que nós estamos buscando? E o que nós vamos viver nos 21 dias de jejum? A busca pelos dons espirituais. E eu acho muito difícil, certo? Dia aí, um tempo atrás, pouco tempo, faz muito não, conversar com a minha família, estava minha mãe, meus irmãos, a gente estava mesmo conversando, meu pai, e a gente falava sobre, será que Deus realmente derrama dons na vida de qualquer pessoa? Será que os dons espirituais é para qualquer pessoa? Será que as coisas acontecem com muita naturalidade na vida de qualquer pessoa? Se você quer profundidade de Deus, você precisa ser constrangido pelo amor do Senhor, de uma forma tal que você se aprofunde, que você comece a dar mais, que você comece a caminhar mais com o Senhor, e assim certamente você vai receber os dons espirituais. Mas se você continuar numa vida rasa, se o amor do Senhor não constrange você, não constrange a mim, como posso eu almejar coisas mais elevadas na presença de Deus? Será que dá? É uma pergunta para nós nos respondermos. Será que é possível? Então nós precisamos ser constrangidos. E santificação, que é o assunto que nós estamos falando, é um assunto preparatório para os 21 dias, para falarmos propriamente de receber os dons, e receberemos. E receberás.
E Deus vai agir no nosso meio, porque tem um monte de gente querendo se consagrar e dar mais para Deus, e sendo constrangido pelo amor de Deus, e nós vamos ver coisas novas, e as casas de milagres certamente terão milagres. Eu creio nisso. Então, nós seremos abençoados, mas nós precisamos nos preparar para isso. Santificação é um tema complexo, que gera muita controvérsia, que gera muita discussão, que muito teólogo e estudioso da Bíblia contradiz um outro, ou questiona um outro, ou vão muito para a teologia disso, mas a gente tem que buscar o padrão bíblico, olhar para a palavra que ela ensina, entender o processo da santificação como uma mão dupla, uma via de duas mãos, onde Deus entra com a parte dele, mas eu, como homem, preciso estar disposto a ser santificado, a buscar a vontade de Deus. Mas por conta dessas divergências de opiniões, algumas perguntas se instalam facilmente. Por exemplo, o que promove santificação? O que promove santificação? A oração? Santifica alguém? O jejum? A leitura da Bíblia? A adoração? Se rasgar, vestir de saco e cinza? O que promove santificação? Manter-se separado dos outros pecadores? Não vou andar aquela célula lá, que ali só tem carnal. Aquela rede ali não dá. Com Eliezer é difícil caminhar, hein? Eu prefiro ficar aqui, ó, jovem. Se eu ver ele falando com um jovem, eu já quero saber o quê? Como disse a pastora ontem, você, por favor, não vem conversar com nenhum jovem, não. É só uma ilustração isso. Será que se você ficar separado de quem você acha que é carnal, é santificação? Você está se tornando mais carnal do que quem é carnal, né? Depende de tempo. Depende de muito tempo. Santificação é só para pastores? Só para o pastor Jonas e para a pastora Marta, que já estão no nível de estar no santo do santo, a gente fica no átrio. Eles estão ali fazendo o papel do querubim com a asa sobre propiciatório. Porque tem uns apóstolos hoje sentados à direita, à destra do... Né? Enfim, as apostilas e os apóstolos, não é? Assim que diz o pastor Marcelo. Tem as apostilas e os apóstolos. Tem um monte de coisa. Santificação é para um tipo específico de pessoas? Então, são tudo perguntas que eu acho que talvez você já tenha se perguntado, ou perguntado para alguém, ou pelo menos refletido sobre isso. Será que ser santo acontece no momento que você está preparado somente? Você tem que se preparar para ser santificado? Será que é depois de um determinado tempo de fé, depois de X anos? Como a gente já ouviu inúmeras vezes, o pastor João já pregou inúmeras vezes sobre isso, a pastora Marta também, que santificação é um processo contínuo na vida do crente, não é? Santificação ela começa num determinado momento e ela não tem fim. A gente vai conseguir a plenitude disso num outro momento, mas não tem fim. Para entender um pouco mais, eu quero só falar de 3 pontos com os irmãos. Eu sei que vocês estão tudo com carinha de cansado. É engraçado, né? Ontem à noite estava todo mundo bem alimentado, né? Aí só porque não tomou um café preto. Olha o que um café preto faz na vida de uma pessoa. Agora eu fico imaginando o que não faz um arroz com feijão. Um prato de macarrão com frango assado muda a cara de uma... Vocês querem que eu continue falando sobre lasanha, nhoque, churrasco, pudim de sobremesa? Ai, Deus, trata na minha vida aqui. Pãozinho, essa hora aqui, né? Pãozinho fresquinho. Aquele cheiro bom. Mas, irmão, você acabou de cantar e eu também já estou crucificado. Ainda diz assim, aleluia. É um bando de maluco. Como é que pode cantar isso e dizer ainda, aleluia, já estou crucificado. Glória a Deus. Então, como vocês estão um pouco cansados, eu vou falar menos. Eu sempre tento, a Deise nunca acredita, mas eu tento, irmãos. Então, eu quero falar de 3 pontos sobre santificação com os irmãos e meditar um pouco mais sobre isso dentro do processo que é a santificação. A santificação, primeiro, ela nasce na regeneração. Oportunamente, no momento que você aceita Cristo, começa a santificação na sua vida, porque você fez uma opção. Esse é o momento da vida que as pessoas, nós experimentamos as mudanças mais radicais no sentido de comportamento, de moral e ética na nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu, eu quero ler com você, Tito 3:5.
Tito, capítulo 3, versículo 5. Quem encontrou aí? Tito é escondidinho, né? Título 3, 5, diz assim, ó. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O versículo seguinte diz, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, quando o homem aceita Cristo, o que acontece automaticamente com ele? Ele é lavado, pela lavagem. O texto diz aqui assim, ó, pela regeneração, lá, segundo a misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração. A regeneração provoca limpeza. Diga comigo bem forte, limpeza. Então, santificação começa com um processo de limpeza na vida do homem. Então, como eu disse, a mudança que acontece é radical nos primeiros meses de fé, nos primeiros dias, porque as questões morais, éticas na vida do homem, de um mundo tão corrompido como nós vivemos hoje, são tão podres, são tão afastadas daquele sentimento que eu disse no início, de ser constrangido pelo amor de Deus, que a mudança acaba sendo também tão radical. Porque falar mentira é muito normal no mundo, porque se portar com indecência é muito normal, vestir qualquer roupa no sentido provocativo também é normal, ou vestir ou não vestir, né, a roupa, né, que é o que a gente vê mais hoje em dia, isso tanto para homem quanto para mulher. Então, a mudança moral, ética na vida de uma pessoa que aceita Cristo, ela é muito radical e instantânea, e precisa ser assim, por causa de quê? Por causa da lavagem, da regeneração, porque Cristo alcançou e Ele lavou. Então a purificação começa a acontecer a partir do momento que nós aceitamos. Quem faz isso, como disse o versículo seguinte, é o Espírito Santo de Deus. Não é o pastor, não é o discipulador, não é o líder de célula. Você não vai conseguir inculcar na cabeça de alguém um padrão de comportamento, mas o Espírito Santo, pela lavagem da regeneração, é capaz de transformar a vida de qualquer ser humano. Então, se você não é transformado ainda, ou se você não é lavado, eu diria, como a missionária que pregou aqui uma vez, você tem um problema. Porque talvez você não tenha passado pela lavagem da regeneração. Você disse que aceitava Cristo, mas não quis entrar no processo. E a porta de entrada no processo é a lavagem da regeneração. Nós precisamos ser lavados. O novo nascimento, ele provoca em nós o abandono do pecado. No mínimo, o que nós temos que ter é a intenção contínua, 24 horas por dia, de não pecar. Não pode mais ser comum passar uma mulher na rua e o homem olhar com naturalidade. Você será tentado, eu sou tentado. Nós somos tentados a passar na banca de jornal e às vezes o olho ir exatamente no lugar errado. Mas nós precisamos saber resistir o pecado. Resistir à tentação de pecar. O propósito de Deus nisso, o novo nascimento, vai nos levar a abrir mão disso. Em 1 João 3,9, o apóstolo João escreveu o seguinte: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Então, como posso eu dizer que sou nascido de Deus, crucificado com Cristo? Se eu ainda tenho prática de pecado, se eu tenho o pior, né? Prática de pecado, a gente muitas vezes escorrega. A questão aqui, o problema aqui não é um vacilo, que a gente não deve ter, que a gente tem que se policiar, e como eu disse ontem, tem que resistir, como está lá em Efésios 6, que fala sobre batalha espiritual, a gente tem que resistir dia a dia revestivos do poder de Deus para saber resistir no dia mau. Isso é um processo que tem que acontecer diariamente. Mas como posso eu ter prazer na pornografia, ter prazer em prejudicar alguém, ter prazer muitas vezes em falar da vida de alguém para outro alguém, não ser íntegro no meu caráter e dizer que sou lavado, dizer que passei pela lavagem da regeneração? Talvez a gente precise reavaliar alguns conceitos e alguns valores na nossa vida, porque o João escreveu isso. Quem foi lavado e nascido de novo, nascido de Deus, não comete pecado. E o poder, que é o poder do Espírito Santo que opera em nós e que nos conduz para um caminho de busca em satisfazer não a carne, mas o Espírito.
Quando nós temos em nós o dínamos, o poder do Espírito, nós vamos ser guiados na direção de fazer a vontade do Espírito. A vontade da carne vai ter que ser sempre subjugada, a luta vai ser constante, mas o meu processo de santificação, ele está acontecendo, porque o Espírito que habita em mim busca isso pelas obras do Espírito e não pelas obras da carne. A primeira etapa, então, da santificação, ela se dá quando alguém tem uma mudança interior, tal que moralmente, ela é transformada de dentro para fora e a sociedade percebe. Às vezes a gente ouve que Deus quer só o coração, Jesus quer só o seu interior, mas eu acredito piamente nisso, desde os meus primeiros momentos de fé, que a mudança interior, ela provoca algo no exterior de uma pessoa. É impossível alguém mudar interiormente e continuar tendo prazer em coisas que são carnais e desagradam a Deus. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Não tem como você ser mudado pelo Espírito Santo interiormente e não ter o desejo de agradá-lo. E não ser constrangido pelo amor do Senhor. Quando nós somos transformados pelo Espírito Santo e de fato nascemos de novo, quando a gente canta uma canção a esse respeito, nós somos constrangidos e falamos, meu Deus, eu sentei na mesa de novo com aquele que eu devo tudo, eu devo minha vida. Eu devo tudo para Ele. E se você se constrange mesmo, você fala, Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Que rumo eu vou tomar? Que rumo eu tenho tomado? Como eu tenho me dirigido? Senhor, me ajuda. O seu amor me constrange, por isso eu quero ser mais santificado a cada dia para Ti. Pai, tem misericórdia de mim. O assunto é pesado e sério. E às vezes a gente pensa no processo de santificação e a gente fala assim, poxa, tem crente que não está pronto para ouvir sobre isso ainda. Será? Será que a pessoa, a partir do momento que ela aceita Jesus, não está pronto para ouvir? Eu tenho lido algumas coisas, eu falo para Deise, às vezes, de um pastor que eu acho ele tão radical, radicalíssimo, que alguns de vocês também devem ler algumas coisas dele e ouvir ele pregar, que é o pastor Naor Pedrosa. Como ele é radical. Eu falo, meu Deus do céu, o que esse homem fez com a vida? Será que ele fez isso tudo mesmo? Tenho vontade um dia de sentar do lado e falar, mas vem cá, me diz tudo que você deixou aí, abriu mão aqui, para me ilustrar melhor. É tão radical o negócio, o processo é tão radical, e eles não têm muito papas na língua de dizer isso para quem aceitou Jesus no impacto, e está no culto da noite. Ele fala no mesmo teor para a pessoa, porque, na verdade, o evangelho não deve ser um evangelho mascarado. Nós temos que saber que se nós morremos para Cristo, nós vivemos para Ele. E como o apóstolo Paulo escreveu, nós somos escravos agora da justiça do Senhor e precisamos buscá-lo e agradar. E a nossa vida tem que ser para Ele, para agradar a Ele, fazer a vontade dEle e desejar a presença dEle e querer fazer aquilo que Ele quer para a nossa vida. Mas isso aí gera um conflito mesmo. Assim como a minha cara deve estar esquisita, de você está bastante, viu? O propósito é esse mesmo, é deixar esquisito. É criar conflito interior, sabe por quê? Porque a gente precisa ser revelado e confrontado pela palavra. Até quando a gente vai ficar choramingando resultados pífios e levar uma vida pífia? Se queremos resultados diferentes, eu tenho orado por esses dias sobre isso com Deus. Eu sei que se eu quero algo diferente de Ti, Deus, eu preciso fazer algo diferente também. Se eu quero algo maior, eu preciso fazer algo maior. Se eu quero algo que eu nunca tive, eu preciso dar algo que eu nunca dei. Então, como quero eu, sem santificação, ter um monte de dons espirituais, se eu não der para Deus algo que eu nunca dei? Qual é o ponto do constrangimento do amor do Senhor na minha vida e na sua vida? Se a gente observa o texto de 1 Coríntios 6, que me parece foi lido ontem, mas eu queria ler de novo versículos 10 e 11. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6, versículos 10 e 11. Quem não encontrou? Então, diz assim a palavra. Vamos ler juntos? Vocês podem ler no 3. 1, 2, 3.
Aleluia. Aleluia. Tem um aspecto importante nesses versículos. Muito importante de ser analisado de uma forma um pouco macro, tirando um pouco, olhando, olhe para esses dois versículos da seguinte maneira. Deus espera uma resposta do homem. E o versículo 11 diz, o que Deus fez pelo homem. No versículo 10, nós vemos a resposta que Deus espera de nós. O que Ele espera de nós? Ele espera que a gente não seja devasso. Ele espera que a gente não seja idólatra. Ele espera que a gente não seja adúltero, efeminado, pecador, separado das coisas dele e dado às coisas da carne. Essa é a resposta que Deus espera de nós no processo de santificação da nossa vida. Isso é o processo em si. Então, essa é a resposta que Deus espera de você. E qual é a resposta que eu e você temos dado para o Senhor? Mas o lindo disso tudo é que toda a resposta do homem dada para Deus, ela já tem uma resposta de Deus pronta. Já está consumado. Tudo foi consumado na cruz. E a resposta, e o que Deus fez por nós está no versículo 11. O versículo 11 diz assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Ele nos lavou pela regeneração, mas haveis sido santificados. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Jesus Cristo. Ora, a água, a lavagem da regeneração, aponta para o batismo, que também está referenciado lá em Hebreus, capítulo 10, 22, que é o batismo da limpeza, do compromisso firmado, da aliança que o homem faz com Deus. Isso está no versículo 11, na parte A do versículo 11, e na parte B, a justificação, o sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo pecado. Esta é a resposta de Deus, lavagem, purificação, sangue, justificação. Qual tem sido a minha, sua resposta? Como nós temos respondido a Deus, Ele já deu a dele. Como nós temos respondido aquilo que Ele fez por nós, em amor, se entregando. E ainda nesse primeiro processo, que vem desde a salvação e a lavagem, mas vai caminhando. E aqui nós já não estamos falando de crentes que nasceram hoje para a fé, mas já estão participando de um processo. A segunda etapa, nesse primeiro momento, nós podemos dizer que trata-se de uma mudança contínua. É algo que é contínuo, é algo que acontece toda hora, todo dia. Eu quero ler com você Romanos 6, versículo 11. Vamos ler versículo 11 e do versículo 11 até o 14. O ímpar leem as irmãs, o par leem os irmãos. E força aí, meu irmão. Esquece o pãozinho e o café e lê esse negócio com vontade. Vamos lá? Romanos 6, 11. As mulheres, 1, 2, 3. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele destaca, o que ele destaca aqui nesse texto, é que nós devemos morrer para o pecado, abandonando as velhas práticas que escravizavam-nos no mundo, quando nós não éramos lavados pela regeneração. E no versículo 14 é um paradoxo interessante, porque nós vemos a graça que isola tanto o homem da lei do pecado, como da lei da servidão do pecado, como da lei, a lei propriamente dita. E ele diz, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Então não temos domínio do pecado, mas não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça do Senhor. Quer dizer isso?
Não adianta a religiosidade da lei. Como nós ouvimos recentemente também uma ministração sobre religiosidade. Nós precisamos compreender que a salvação, ela é pela graça. Para depois provar o processo da santificação. Rituais religiosos, estar aqui, fazer 40 horas de jejum. Ontem nós ouvimos algo que é forte, que é duro. Meu irmão, não adianta você ficar 40 horas sem comer, sem propósito nenhum. Não vai adiantar nada. Isso é religiosidade. É ritual porque alguém mandou. Então o que o apóstolo Paulo diz é isso. Muitas pessoas às vezes se sentem livres da lei do pecado porque aceitaram Jesus, mas passam a viver uma religiosidade tal que vivem uma vida vazia, infrutífera e muitas vezes até impura dentro dessa religiosidade, e isso não produz santificação na vida de ninguém. Nós, pela graça, somos libertos da lei do pecado e da lei. Nós estamos pela graça, alcançados pelo Senhor, e isso produz a verdadeira santificação na vida de alguém. Quando nós abandonamos o pecado, mas quando nós também vivemos uma vida livre de toda religiosidade, de todo ídolo, de toda prática que só leva ao cansaço, ao enfado. Se você está fazendo algo por enfado e cansaço, você precisa mudar a mente e fazer as coisas com encargo. Com encargo. Nada pode ser por cansaço e enfado. Tudo que for feito por cansaço e enfado, com cansaço e enfado, por obrigação, é sacrifício tolo diante de Deus. Deus não recebe. Como é que pode alguém dar tudo e eu fazer obrigado no negócio? Que tipo de constrangimento é esse? Que alguém dá tudo, e para alguém que desse dinheiro para a gente ia ter constrangimento, mas para alguém que dá a vida, muitas vezes nós não temos o constrangimento necessário. Em Romanos 6 ainda, versículo 18, queria ler com os irmãos do mesmo capítulo. Vamos ler juntos? Todos estão aí? Versículo 18, 1, 2, 3. E libertados... Nós temos aqui um paradoxo, né? Porque a gente deixa de ser escravo de uma coisa para ser de outra. E libertos do pecado, servos da justiça. Diga para a pessoa do teu lado, o Senhor te chamou para ser servo da justiça. Em outras palavras, escravo de Cristo Jesus. Oh, meu Deus do céu. Mas sabe qual é a grande diferença? É que outrora a gente era escravo do pecado. Mas agora, a gente tem outro tipo de Senhor. Como acontecia lá no tempo dos faraós, né? Que a pessoa escolhia, por meio de uma argola na orelha, de um brinco, ele escolhia ser servo pela vida inteira daquele Senhor. Ele tinha um tempo, que se não me falha a memória, era de 6 anos, quando ele era levado cativo como escravo. E ele era servo daquele Senhor por 6 anos. Após 6 anos, ele escolhia se ele queria ou não continuar sendo servo. Se ele quisesse, isso acontecia, pelo contexto do que eu já li disso, muito porque os homens acabavam criando famílias ali daquele povo, do reino, daquele faraó, ou daquele senhor que ele vivia. E isso prendia ele, né? Laço emocional muito forte. Ele tinha mulher, família, filhos. O que acontecia? Eu vou ser servo o resto da minha vida, porque aqui está minha família. Era a opção. Eu pergunto para você, você fez a sua opção por Cristo? Você é servo mesmo? Eu sou servo mesmo? Nós somos servos. Tem uma argola espiritual cravada na orelha de cada um de nós? É espiritual, irmãos. Vai que daqui a pouco alguém vai nas alegorias, no símbolo, começa a aparecer com as argolas na orelha. Não foi isso que eu disse aqui, não. Argola espiritual. Qual é o seu nível de comprometimento? Você está só esperando 6 anos para picar mula? Oh, Deus amado. O homem, como escravo do pecado, ele não consegue se libertar sozinho. A grande diferença desse negócio que está no versículo 18 é isso. A escravidão no pecado, ela enjaula alguém e ela se torna escravo daquilo de uma maneira subserviente, ao ponto de ir destruindo sua própria vida. Mas quando nós somos escravos por opção de Cristo, nós temos liberdade. Você já viu um pecador arrasado nas drogas, na prostituição, no pecado, nos vícios, conseguir se libertar completamente sozinho, sem Deus? Dá. Eu tenho um amigo que faz mais ou menos 12 anos que eu conheço ele. Ele fala até hoje para mim, quando eu quiser parar de fumar, eu paro. Até hoje ele fala isso para mim. E toda vez que eu encontro ele, eu falo, e aí, parou de fumar? Quando eu quiser eu paro, mas eu paro às vezes 2 meses, aí depois dá uma vontadinha, eu volto.
Irmãos, nós em Cristo Jesus, apesar de escravos, temos liberdade de escolha. Ele nos deu a possibilidade de escolher, mas a grande graça da história toda, do negócio todo, é que ser escravo de Cristo provoca na minha e na sua vida uma liberdade impressionante. É algo que vai além do nosso entendimento. Porque às vezes você fica conflitado mesmo com isso. Você fala, peraí, mas como é que é? Deus quer que eu sofra então a vida inteira? Não passa isso pela sua cabeça? Fala a verdade. Será que Deus escolheu para mim? Então eu vou ficar sofrendo, passando fome. Ontem o Heitor saiu daqui junto comigo à noite e falou, pai, estou no propósito junto, vou jejuar até domingo. Falei, Heitor, calma, Heitor. Vamos devagar, ele não está aqui não, né? Não gosto de falar dele na frente dele. Filho, não dá, até domingo é muita coisa para você, ó, sua barriguinha. Foi no médico essa semana, a médica disse que ele está 1 quilo acima do peso. Falei, tá igual pai, tá tudo bem. 1 quilinho. Tamo junto, tamo no processo, junto. Estou discipulando direito. E aí ele pegou e falou assim, não pai, eu vou também, porque está todo mundo jejuando, eu vou jejuar até domingo. Falei, Heitor, vamos lá, vamos refletir sobre isso no carro. Aí a mãe dele já faz aquela cara, lá vem o pai, né? Falei, Heitor, pensa bem, nós vamos chegar em casa agora, hoje é sexta-feira. E você não vai poder comer nem um pãozinho, e amanhã de manhã você não vai comer nada. E aí não almoça, não janta e só vai comer no domingo. Aí ele ficou assim, né? Pensando sobre aquilo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, então jejua até a hora do almoço de sábado. Tá bom, então vou jejuar. Aí eu falei, Heitor, pensa bem mesmo. Ó, não assume compromisso com Deus que você não pode cumprir, hein? Você vai ficar sem comer hoje à noite, vai chegar, não tem suco, não tem nada, nem amanhã de manhã, vai acordar. Vai com a gente para oração e na hora do almoço a gente faz alguma coisa para você comer. É, pai, acho que não dá não. Eu tô com uma fome agora. Mãe, o que tem para comer em casa? Às vezes a gente age que nem criança também. Vira religiosidade e aí vira um caos, né? Porque não tem liberdade gostosa, tem peso. Tem aquela coisa ruim, que você fala, meu Deus, eu estou sofrendo demais. Olha como eu estou ficando magrinho. Irmãos, eu pensava que jejum ia me emagrecer, mas não está funcionando isso. Eu tenho que jejuar mais, então eu vou ficar 21 dias sem comer nada. Mas o propósito do jejum também não deve ser isso. Porque também, não, depois que passa o jejum, aí você come as mesmas coisas, tem que reeducar alimentarmente, viu? Falo isso para aqueles que estão junto comigo. Na minha condição de homem vil, pecador, que não pode ver comida na frente, doce, a gente tem que reeducar alimentarmente, não é fazendo jejum que emagrece. Falo para você comprovadamente, já faz 1 ano e não emagrece mesmo. Vai, volta e fica a mesma coisa. Mas a gente precisa fazer as coisas com liberdade. Peça isso para Deus, Senhor, eu quero ser teu escravo. Escravo na liberdade do Senhor. Irmãos, como é bom ser escravo de Cristo. E ao contrário de algumas afirmações, às vezes, Deus, Ele pode parecer num primeiro momento que você vai ter a tua vida destruída. Quando a gente fala assim, eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos. Aí a gente ouve assim, larga a mão de tudo, esquece os teus sonhos, esquece as tuas vontades, esquece que um dia você sonhou ser médico, ou que seu filho fosse médico, ou que você quis ser um grande empresário, gerente, diretor. Esquece isso tudo, larga a mão disso tudo. Aí parece uma catástrofe, né? Você queima os bois junto com o carro dos bois, como fez Eliseu quando foi chamado por Elias para seguir. Mas ele escolheu, queimou tudo, queimou o que era o futuro dele, porque ele era fazendeiro. E aí Deus fala para você, queima tudo. Queima tudo. Aí você fala, meu Deus, você acabou a vida, como é que queima tudo? Meu pai sofreu 4 anos para pagar a faculdade. Me formei, agora eu ia fazer um PMO, um PMI, MBA, para ser diretor de uma empresa, aí Deus fala, para com tudo, não é esse o meu propósito para a sua vida, então você tem o que queimar, queima o sacrifício, vem ser meu escravo, mas o que acontece depois disso, que parece que é uma catástrofe, é uma vida plena em Deus, e Ele faz algo novo. Só que o algo novo, o algo que vai te deixar pleno, vai ter que antes passar pelo sofrimento. Vai parecer que é escravo que perdeu tudo, que tudo acabou. Amém? Quando Deus vê o meu coração, e Ele vai provar o meu coração, e vai provar o seu coração. Não pense você quando você diz, Senhor, eis-me aqui. Como disse Isaías depois que Atenas tocou os seus lábios, eis-me aqui, envia-me a mim.
Não pense que na hora que você faça essa declaração, está tudo certo e resolvido, Deus vai começar a derramar chuva de bênção e as comportas do céu abrirão sobre você e fluirá rios. Não, vai passar um período difícil. Nós seremos provados no nosso coração, e é difícil para alguns, é menos para os outros, é mais. O padrão é você, meu irmão. O padrão é o seu coração, é o quanto você ama as coisas que não pertencem ao reino de Deus. O quanto você ama o dinheiro, o quanto você ama o lazer, o quanto você ama a esposa, o quanto você ama os filhos, o quanto você ama a família, o quanto você ama as coisas materiais, o quanto você ama o status, o quanto você é orgulhoso. Nisso Deus vai provar o seu coração e o meu coração. Ele sabe a minha medida, Ele sabe a sua medida, e nós seremos provados nisso. E só depois dessa prova, que não significa só sofrimento, é uma prova. Deus tira a prova dos 9. Nós seremos abençoados. O futuro muda. O futuro muda. Só que não pode ser por barganha. Eu não vou fazer porque daqui um tempo depois da prova Deus vai me dar. Deus vai me ajudar a conquistar. Eu terei tudo que eu sempre sonhei. Não. Pode ser que você passe um bom tempo sem ter tudo que você sempre sonhou. Mas o importante é ser livre como escravo de Cristo, como escreveu o apóstolo. Os versículos 19 e 22. Eu disse que ia falar. Versículos 19 e 22 diz assim, irmãos. Podem ler, por favor, do 19 até o 22. 1, 2, 3. Assim, para servirem à justiça, para a santificação. Porque estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas? Então das coisas que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é o quê? Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Meu irmão, morrer para o pecado é simplesmente dizer para a sua mente, falar para ela assim, ó, inculca na cabeça. Agora você vive pela fé em Cristo Jesus. Você é justificado por meio da fé. Isso vai gerar em você um arrependimento, fazendo cessar a prática do pecado. É natural. Uma vez que a mente compreendeu, o corpo passa a fazer. Então cessam-se as práticas de pecado. E que ocorre pela mudança dos valores antigos. Essa prática de pecado ela é mudada porque os valores mudam. O interesse muda. As coisas de interesse mudam. Você está interessado nas coisas do reino. E não nas coisas do mundo. Nas coisas do espírito. E não nas coisas da carne. Este é o processo de santificação. Porque a santificação produz vida eterna ao passo que o pecado a morte. Portanto, nós temos que resistir até conseguir prevalecer plenamente em relação ao pecado. Se a luta está grande hoje para resistir ao pecado, luta um pouco mais, meu irmão, resista um pouco mais. Deus vai fazer você vencedor. Resista com prazer. O que nos anteveio, aquilo que nós passamos, tem que se tornar de fato passado, como disse Danilo, que está escrito em 1 Coríntios 5,17, as coisas têm que se passar, as velhas, e fazer-se coisas novas na nossa vida, porque o que nos espera é a nova Jerusalém, é a coroa. Senhor, eu anseio pela vida eterna, é isso que anseia o meu coração. A santificação, ela sofre aprimoramento contínuo. Eu já entrei no assunto, mas esse é o segundo ponto. Em Romanos 6,19, que nós acabamos de ler, é isso que a palavra diz, e a gramática grega desse texto, eu quero só compartilhar isso do versículo 19, quando ela é analisada nessa passagem, ela diz assim, a gramática, assim como, assim agora, que no original grego quer dizer osper e outros, Paulo ele queria que aqueles que haviam aderido ao caminho, ou haviam se convertido, fizessem por uma vida de santificação, o mesmo que eles faziam por uma vida de pecado. O mesmo esforço, a mesma dedicação, é o mínimo que o apóstolo pediu aqui. Assim como, assim e agora. Como você fazia lá. Você se matava, trabalhava o dia inteiro, mas ia para a balada, virava a noite e no outro dia ia trabalhar de novo. O que você tem feito pela santificação na tua vida? Irmãos, é confrontador demais. Porque no pecado a gente se esforçava no limite
para ter prazer na carne. E eu pergunto, você está se esforçando no limite para ter prazer no espírito? É isso que o apóstolo escreveu aqui no versículo 19, do capítulo 6. Buscar a santificação não é simplesmente estar 40 horas reunido com a igreja num propósito de jejum. Não! Nós precisamos saber o que nós fazíamos antes. Qual era o seu padrão antes? Se você podia fisicamente fazer determinadas coisas antes no pecado, você pode fazer até muito mais hoje, na fé, na justiça de Deus. E a liberdade é tanta depois que a gente se torna escravo de Cristo, que a gente até escolhe às vezes não fazer, né? Quando a gente é escravizado pelo pecado, a gente se torna escravo sem perceber. É nojento. O diabo escraviza as pessoas de uma maneira tão imoral, tão baixa, tão pequena. Às vezes eu chego aqui 7 horas da manhã de domingo, é precário, deprimente a situação que eu vejo algumas pessoas num bar, que não sei mais tem aqui na frente, e aqui na esquina. É lixo de moralidade. Mas as pessoas, e eu não estou julgando, a palavra não é julgar, eu não estou criticando diretamente tais pessoas. Eu estou vendo que o diabo está destruindo toda uma geração que está sendo escravizada cada dia mais pelo pecado, pela imoralidade. Homens e mulheres que deixam seus costumes naturais e que vivem a podridão e que expõem seu corpo de uma maneira, pessoas, Deus que me perdoe, que se tornam até mais feias pelo pecado. Sujas, imorais. Isso quem faz é o pecado, é escravo do pecado, mas eu e você temos liberdade na escravidão de Cristo Jesus. Se você era feio outrora, se você vivia uma vida imunda e suja, hoje você tem a beleza de Cristo na sua vida, você é transformado, e por que não gastar energia com isso? Por que virar a noite só quando está no mundo? Não, vira a noite buscando a Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Gasta a tua vida. Queima o sacrifício no altar. E Deus fará de você um homem e uma mulher santo. Oh Deus. A imagem de Cristo, que nos transforma de glória em glória, como está lá em 2 Coríntios 3,18, ela vai nos transformando de glória em glória, num processo tal que um dia nós vamos ser imagem e semelhança dele mesmo, e atingiremos o ponto, o máximo, o ápice da santificação, que é ser como Cristo é, que é ter o corpo inclusive transformado. Mas isso acontece de glória em glória. É uma glória aqui, outra glória ali. É o resultado bom aqui de uma coisa aqui, e você vai sendo transformado, mas você precisa estar nesse processo. É de glória em glória. Meu irmão, Deus quer que nós vivamos de glória em glória, sendo transformados até que a imagem dê para nós o domínio. Lembra disso que nós estudamos lá na casa de Deus, ser casa de Deus? Deus espera que nós sejamos a imagem e semelhança dele. O homem perdeu isso com o pecado, mas quando nós nos aproximamos da imagem de Deus, nós temos o poder do domínio, daquele que vive e reina, para reinar inclusive sobre o pecado na nossa vida e ser mais santo. Atitude que gera resultado. Em Hebreus capítulo 12, o último texto que quero ler com os irmãos, o último não, o penúltimo, Hebreus 12, versículo 1 e versículo 14. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 12. O versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aí vem, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isso é atitude, é deixar o embaraço. Você já viu que muitas vezes tem gente que procura o embaraço? O embaraço, você sabe que ali não vai dar certo, não vai para lá, não faz isso não, que isso não vai dar certo. Mas o autor de Hebreus diz isso, deixe todo embaraço, porque tem uma nuvem de testemunhas olhando para você. Nuvem de testemunhas, um monte de gente está vendo. E você não faz isso porque você quer agradar A ou B ou não, mas corra do pecado, fuja do pecado, deixa todo embaraço. E no versículo 14 diz assim, é glorioso o versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, quando eu consigo ter a atitude de deixar todo embaraço e me santificar, e seguir a santificação, e querer ela para a minha vida, o resultado disso é ver o Senhor.
E para terminar, a santificação na morte e no arrebatamento da igreja. É o terceiro aspecto que eu quero falar da santificação na vida do homem. Uma vez que nós somos carne, meu irmão, minha irmã, a santificação não se completa aqui. Porque é carne, carne e osso, carne corruptível e pecadora. Mas no momento da libertação da carne, quando você deixar essa carcaça velha aqui, quando a parte corruptora e que sempre nos causa problema sair de cena, nós seremos aperfeiçoados na santidade. Nós atingiremos a perfeição da santidade. Eu queria ler com você o último texto em Apocalipse 21, 27. Último capítulo, não, penúltimo capítulo de Apocalipse, versículo 21. Perdão, capítulo 21, versículo 27. O texto fala sobre a Nova Jerusalém, e esse último versículo diz assim: e não entrará nela, na Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e cometa abominação ou mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O alvo é esse, o propósito final é esse. E lá na Nova Jerusalém, quando tiver tudo constituído e pronto, ajustado, os bloquinhos tudo encaixado, tudo pronto para viver a eternidade com Cristo, não vai ter mais nada corruptível. Não vai ter mais nada imundo. Não vai ter a carne corruptora que nos força muitas vezes a querer pecar. Mas nós estaremos num nível tal de santidade. Olha para a pessoa do teu lado, tenta imaginar ele na Nova Jerusalém. Naquele nível tal de santidade. Igualzinho Cristo Jesus. Olha, Rafa, tenta personificar aqui nisso, nessa qualquer coisa, pleno em santidade, junto com você, reinando eternamente na eternidade como um vencedor. Aleluia! É isso que Deus quer de mim e de você. Este alvo fixado, este objetivo determinado, para que nós possamos com alegria e liberdade hoje, nos tornar escravos de Cristo Jesus e sua justiça. E assim um dia alcançar a plenitude da santificação na nossa vida, como homens e mulheres santificados, consagrados, separados para Deus, que farão parte do reino eterno de Cristo Jesus. Aleluia! Isso alegra o teu coração, se alegra, aplauda o Senhor e diga: Senhor, eu quero fazer parte deste momento. Aleluia. Oh, coisa tremenda é imaginar isso. E eu pergunto para você, qual tem sido a sua postura com relação a esse processo? Como você tem se comportado nesse processo que você entrou? Quem é negligente com a Bíblia, quem é negligente com as Escrituras, e é negligente com a oração, é negligente com a intimidade com Deus, abandona também qualquer chance de progresso na santificação. Quando você é negligente com as coisas de Deus na sua vida, com a oração, com a Bíblia, com a palavra, com o conhecimento na palavra, com a intimidade, eu acho que eu ia dizer, e o principal com a oração, eu digo principal, sabe por quê? Porque quando você é cheio da palavra, quando você ora o quê? A palavra. E aí aquilo que era logos, letra escrita no papel, passa a ser rema. Coisa viva. Vida de Deus. Então é importante demais esse contato que nós temos com Deus. Agora, se você abre mão disso, você está abrindo mão do progresso na santificação. Então, meu irmão, não tem jeito. Para o progresso da santificação acontecer na minha e na sua vida, precisa ter rema, precisa ter oração, precisa ter jejum, consagração, precisa ter palavra de Deus, precisa ter quebrantamento, precisa ser escravo de Cristo Jesus na liberdade. Porque um dia nós estaremos com Ele na Nova Jerusalém, seremos santos plenamente, aleluia. Tal qual como Cristo é, aleluia. Nós seremos com um corpo regenerado completamente, um corpo transformado, outro aspecto completamente, corpo glorioso, como diz a palavra, e reinaremos com Ele. Então, se o nosso alvo tem sido esse, nós vamos orar juntos agora. A Ti eu vou clamar, pois tudo
vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará, e sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
mostra tua glória. Mostra tua glória. Mostra tua glória. O meu anseio amar é olhar para ti. Estarei em tua presença onde é meu lugar. Meu anseio é olhar para ti. Estarei em tua presença onde é meu lugar. Anseio amado é olhar para ti. Estarei em tua presença onde é meu lugar. Meu anseio amado é olhar para ti. Estarei em tua presença onde é meu lugar. Meu amado é olhar para ti. Estarei em tua presença onde é meu lugar. Meu anseio amado é olhar para ti. Estarei em tua presença onde nos mostra tua glória, Senhor. Me mostra tua glória. Me mostra tua glória, Senhor. Me mostra tua glória. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Tu és santo, Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos.
vamos fazer mais uma oração agora com as células, amém. Não perca esse momento de intimidade com o Senhor. Se reúna aí com as pessoas a qual você sabe que participarão da sua equipe de Casa de Milagres, as pessoas que estarão te ajudando em todas as partes ali, dentro da Casa de Milagres, os ministros, os pregadores, as pessoas da cozinha, quem estiver aqui, as pessoas que darão carona. Vamos nos juntar agora e clamar por unção de Deus, amém. Aleluia, 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 Santo Espírito de Deus. Derrama na tua graça, Deus, derrama na tua unção, Deus. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo. Agora unção do Espírito. mais eu. Cada casa de milagre haja unção e poder de Já Deus. estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Oh, Senhor Jesus, já estou crucificado Com Cristo. já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. O Cristo que vive, o Cristo que reina, derrama unção, Cristo o vive em Cristo que tem azeite fresco para derramar. Vem sobre a vida da igreja, nós queremos ver milagres de Deus. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mostra tua glória, mostra tua glória.
mostra a tua glória, mostra a tua glória, meu anseio. Mostra a tua glória, mostra a tua glória, nos mostra a tua glória, mostra a tua glória, mostra a tua glória. Mostra